Boa noite, amigos. A página de hoje é do livro Pão Nosso. Páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e isso bons está me atrapalhando. Ou você senta aqui do meu lado e desliga o seu, é melhor. e sem parcialidade e hipocrisia. Tiago 3, versículo 17. Toda a página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora, no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores. A folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisa das que se figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Bom, gente, então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos para elevar o nosso pensamento e agradecer por mais uma oportunidade de nós estarmos juntos, por mais uma oportunidade de estudarmos um pouco dessa doutrina tão importante na nossa vida. Nós pedimos que os espíritos amigos possam guiar a Ângela durante a nossa palestra e que todos nós possamos aprender um pouquinho hoje e colocar em prática na nossa vida. Agradecemos por tudo, principalmente pela nossa vida, e que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Miriam. Obrigada, Simone. Miriam, Simone, Clarice. Me desculpem pelo meu áudio estar aberto no início. Hoje é com muita alegria que a gente recebe aqui na casa de Meimei a Ângela, e a Miriam vai fazer a apresentação dela. Então, a Ângela Lopes já é conhecida de algumas pessoas aqui do Meimei, especialmente aqueles que trabalham na Caravana Maria de Nazaré, né, que participam da caravana. Então, a Ângela é filha de Glaucus e Vera. Ela é psicóloga, ela atua na área de gestão em saúde pública e, como psicóloga dedicada, ela também faz clínica na cidade do Rio de Janeiro. Ela é espírita há algumas décadas, teve sua primeira jornada de aprendizado doutrinário na cabana de Santo Antônio de Aquino, na Tijuca. Atualmente, ela participa das reuniões públicas, as reuniões de estudos e mediúnicas e também assistenciais da Casa de Emmanuel, na Glória, no Rio de Janeiro. E também, como eu já disse antes, né, ela faz parte dos trabalhadores da Caravana Maria de Nazaré. Eu sei que o hobby predileto dela é a leitura. Só faltou o CPF, viu, hoje? Me ajudaram também, sabe? O dedicado não foi meu, tá?
apesar de eu saber que é. Tá direitinho, a Cabana de Antônio de Aquino, o nome do centro. Boa noite para todos, uma alegria estar aqui com vocês. Eu tenho um certo sentimento de pertencimento à casa de Meimei, não é? Porque durante a caravana a gente vai muitas vezes aí, então é um lugar que já mora no meu coração. Eu quero começar agradecendo o convite de vocês, a confiança, e vamos refletir um pouco. A proposta é essa. A proposta é que a gente traga algumas coisas para refletirmos. E o título da nossa conversa, né, o tema da nossa conversa é Autodescobrimento com Joana de Ângelis. Nós, na Casa de Emmanuel, temos um grupo, chama-se GEJA, Grupo de Estudos de Joana de Ângelis, que se reúne toda quinta-feira, e há 1 ano já nós estudamos o primeiro livro dela, que é O Homem Integral, da série psicológica. Na verdade, é o segundo dela. O primeiro é pouco conhecido, é o segundo. E Joana, é muito bom ler Joana, mas o que é interessante na série psicológica é que ela nos convida a uma leitura meditativa. Joana não é para ler, é para viver. É para a gente, em cada parágrafo daquele, nós irmos ali, nos entregando naquelas palavras, tentando nos ver naquelas palavras. Então, a Joana é para ser vivida, mais do que lida. Mas antes de começarmos a falar, né, sobre o tema, eu queria falar uma frase do Leonardo Boff, que é uma frase que eu acho muito importante. Ele fala que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. E é importante eu falar isso aqui para vocês, porque essa é a minha percepção de Joana. Eu não quero fechar aqui nenhuma coisa. Eu entendo de Joana. Joana quis dizer isso, Joana quis dizer aquilo. O que eu trago para vocês são as minhas interpretações, as minhas percepções da obra de Joana. Pode ser do autodescobrimento, né? Pode ser que vocês leiam a mesma coisa e tenham outra percepção, porque é assim que é a vida, né? Cada um é um único. Então, eu trago essa frase do Leonardo, porque eu acho muito importante a gente firmar isso, né? Porque eu nem tenho conhecimentos para dizer que estou falando da obra de Joana. Tá? Eu estou falando da obra de Joana em mim. Ok? Bom, por que eu escolhi o autodescobrimento? Tem uma certa relação com esse momento criado, né, pela pandemia. Né? É um momento que nos convida a realizar esse autodescobrimento. Né? É um momento introspectivo, em que a gente está mais quieto, está mais consigo mesmo, né? Está mais mergulhando no nosso íntimo. É um momento que, de vez em quando, eu paro para pensar, e é um momento que nos convida a um amadurecimento espiritual. Né? Enquanto ser espiritual que somos, é um momento que nos convida à tomada de consciência de que somos espíritos. E que esse corpo que nos reveste no momento o nosso espírito, ele é perecível, mas o espírito não. E quem sou eu como espírito? Que hoje me chamo Ângela, mas quem é esse espírito que habita o corpo da Ângela? Então, esse é um momento que nos convida a fazer esse processo de regeneração. Nós sabemos que o planeta passa, mas esse momento específico, eu vejo que nós é que temos que separar a separação do joio do trigo
que existe dentro de nós, de cada um de nós. Mais para dentro mesmo, do que para fora. É um convite para o nosso olhar, nós internalizarmos ele. Porque todos nós temos joios e trigos, não é? Eu tinha uma professora, ela já desencarnou, a Wanda Aragão, que ela sempre falava na aula dela sobre as alegrias, as vicissitudes que todos nós temos. E é por aí. Bom, eu trago essa pergunta. Quem eu sou? Quais são os valores que me guiam? Olha o que a Joana fala no livro Homem Integral, lá na página 21. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Esse é um desafio de todos nós. Essa busca da nossa essência. É um grande desafio, realmente. E ela fala que o autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Acomodada aos estados habituais, não se dá conta das incalculáveis possibilidades que lhe estão ao alcance, bastando-lhe apenas dispor-se a desdobrá-las. Está no livro Ser Consciente. Se conhecer é uma tarefa árdua, né? É importante. Até porque a formação do nosso eu, essa identidade, ela é do nosso ego, né? Ela é sobredeterminada. O que isso quer dizer? Que são muitas as influências que nos formam, que nos fazem criar essa identidade. Vamos falar um pouco sobre algumas desses fatores, né? Dessas influências. A primeira delas são as influências das vidas passadas. Nós somos espíritos, certo? Todos concordam que somos espíritos? Nossos filhos são espíritos e nós também, né? Então, nós trazemos de não sei quantas reencarnações, incomensurável, não sei quantas, não é? Todo o desenvolvimento, toda a formação da consciência, vamos separar consciência de consciente. A consciência é um atributo do espírito, o consciente é do corpo. Vamos dizer assim, tá? Mais para o nosso entendimento. Então, eu tenho uma consciência, né, que vem comigo desde que Deus criou em, sei lá o quê, uma bactéria, sei lá o quê. E eu trago essas histórias, essas vidas, no meu espírito e no meu perispírito, muitas vezes. Algumas marcas, né, que nós trazemos. Hoje, quem eu sou hoje é um tanto também disso tudo que eu fui. E muitas vezes molda muito o meu comportamento, molda muito quem eu sou, dependendo principalmente dos valores que eu vou escolher aqui como linha, né, de conduta. Eu estou indo muito rápido, vocês me dão um toque, porque eu sou uma pessoa muito sintética, então senão eu acabo em 20 minutos. Tá? Então, nós trazemos, olha o que a Joana fala nesse livro Ser Consciente. Cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com seus sinais tipificadores. A gente tem essa beleza do livre-arbítrio, não é? Nós somos realmente os responsáveis pela nossa vida. Nós podemos até trazer ensinamentos, missões,
coisas que nós temos que aprender, né? Tudo isso, mas a decisão do que fazer é nossa. Para isso nós temos livre-arbítrio, senão nós não teríamos nenhum mérito, né? Porque já estava ali mesmo, a gente senta e espera. E não é bem isso que a gente vê os espíritos nos aconselhando, né? Outra questão que nos forma é a nossa personalidade gerada aonde? Na nossa convivência familiar, né? Convivência familiar, os pais ou aqueles que cuidam, né? Que fazem a função materna e a função paterna, não necessariamente os pais biológicos. Esse primeiro outro é quem? Nossa mãe. Né? Esse primeiro outro. E nós vamos nos formando nessa nossa personalidade, ela vai se formando nessa relação. Vamos compreender que quem eu sou, quem você é você em relação ao outro. E aí é importante, por isso que os espíritos, Joana principalmente, chama muita atenção para a necessidade do convívio social. Não é só porque é legal estar com as pessoas, porque a solidariedade, por conta da empatia, não é só isso. É porque eu só vou saber quem eu sou mesmo em relação com o outro. E esse primeiro outro é a família. A família tem um papel fundamental na formação da nossa personalidade e da nossa identidade. Isso não quer dizer que se a mãe e o pai é de um jeito, a criança vai ser desse jeito. Não é isso. Porque existem até opostos. Muitas vezes o pai e a mãe é de um jeito, a criança é completamente diferente disso, né? Ela vai para um outro lado. Mas a família, ela é realmente o primeiro grupo social que nós vamos ter, e de uma influência na forma como nós vamos viver o afeto, muito importante. Alguns fatos, tanto é que alguns fatos ou sentimentos, ou seja, o fato e a carga de afeto que ele tem, ficam guardados no inconsciente. E eles nem vêm à tona. Mas eles são tão poderosos que eles criam sintomas, que são as que na psicologia nós vamos chamar das neuroses. Então, muitas vezes, uma coisa que aconteceu lá no bebezinho, mas o bebezinho não vê nada. Criança, você pode ir, eu converso tudo ali, que ele está ali brincando, não está prestando atenção em nada. Lê do engano. Está prestando atenção em tudo. Tudo. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que conversa na frente de criancinhas pequenininhas, achando que elas são a parte. É claro que a criança que já tem a linguagem, né, gente? Um bebezinho de 1 mês, 2 meses, ele não vai entender a linguagem, ele entende o tom, né? Que é por isso que a gente fala maternalês, né? Cadê a pediatra, Miriam aí? Esse nenenzinho, esse vizinho. E o bebê, porque é isso, é a sonoridade, né? Que ele vai percebendo de amor, de carinho, fora a energia, claro, né? Mas tem a questão do som. Então, todos nós temos coisas que ficaram guardadas no nosso inconsciente e que por algum momento, por algum motivo, eles não vêm à consciência. Mas eles têm uma carga e eles acabam se traduzindo muitas vezes em neuroses, né, em dificuldades psicológicas ou mesmo em somatizações. Às vezes, muitas vezes, o corpo traduz o que a palavra não consegue ser, a palavra não dita. Tudo bem? Tá tranquilo? E aí,
a gente vai até voltar lá na frente, eu vou falar da importância da cura da criança ferida. Eu até vou propor que, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma mentalização, eu falo para vocês como é que se faz, e depois vocês fazem. Então, a família é o primeiro lugar onde aprenderemos a conviver com o outro. E nós sabemos que esse encontro não se dá aleatoriamente, né? Nós espíritas. Ninguém aqui nasceu numa família por acaso. Junta fulano, junta cicrano. Não existe isso. Nem os encontros, né? Os encontros de amizade, os encontros de vida, né? Todos eles são planejados, né? E nós fazemos parte desse planejamento, a maioria de nós, né? Alguns, é claro, que é compulsório o negócio, mas a maioria de nós consegue vir, né, para esses ajustes. Olha que a Joana fala que é sensacional. Todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se, e não, conforme se assevera tradicionalmente, que merecem. A gente, às vezes, né, tem muito disso, é porque ele merece isso, ele precisa passar por isso, como se essa missão fosse um castigo, e não é. Tudo aquilo que Deus coloca, Deus é de uma infinita bondade e um infinito amor. Jesus é o amor em figura, em pessoa. Então, ele não ia fazer uma coisa dessa conosco. Tudo que nos acontece na nossa vida é para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa crescer, amadurecer, melhorar, e não um merecimentozinho, né? Um castigozinho. Acho que a palavra castigo é que nem Francisco de Assis. Francisco de Assis não precisa perdoar porque ele não se ofende. Então, não é preciso perdão. Bom, outra coisa que nos influencia muitíssimo são as imposições e as expectativas da sociedade. Né? Nós vivemos hoje numa sociedade que é uma sociedade de consumo, não é? Uma sociedade onde reina a supremacia do ter sobre o ser, onde as pessoas são medidas pelo seu status quo, né? Pelo que possuem, pela cor de suas peles, né? Pelas suas opções, suas escolhas sexuais, de gênero. Então, e um mundo que é de uma velocidade que você tem que dar conta de redes sociais, a informação que não para, né? A gente viveu isso na pandemia. Tem uma hora que a gente parou. Eu parei de ver noticiário. Não me interessa mais. Quando eu quero saber alguma coisa, eu procuro uma fonte mais científica, mais certa para saber. Porque é tanta informação que virou excesso. A gente hoje vive um excesso de informação. E aí é muito importante nós sabermos filtrar que informação que nós vamos digerir. Por quê? Muita informação a gente está engolindo sem mastigar. Né? A gente não consegue pensar, elaborar um pensamento crítico. E isso, é claro, que vai criar angústia. Né? A sociedade do consumo e da aparência, ela nos trouxe a desconstrução de alguns valores éticos. Eu me lembro, eu não sou assim tão novinha, embora aparento, mas eu tenho 56 anos, eu me lembro que a professora era professora, cara. Imagina se você dá uma resposta para uma professora. Imagina se você dá uma resposta para tua mãe, para teu pai, para uma vovó. De jeito nenhum, para uma pessoa mais velha, não precisava nem ser da família. Né? A gente veio desconstruindo isso. E trocando esses valores éticos por valores voltados a interesses imediatistas e egoístas.
E depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas quem fez isso? Nós todos, nós todos. Nós que estamos aqui nessa sala agora, de alguma forma colaboramos com isso também, porque nós somos a sociedade. A sociedade não é o outro somente, a sociedade sou eu também. Eu faço parte disso. Olha o que a Joana nos diz. Reverter o sistema injusto e desgastante, no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz, é o compromisso de todo aquele que é livre. A desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamentos, veículos, objetos de propaganda alucinada, a ansiedade para ser bem visto e acatado no meio social, o tormento de vestir-se de acordo com a moda exigente, a inquietação para estar bem informado sobre os temas sem profundidade de cada momento, transtornam o equilíbrio emocional da criatura, arrojando-a aos abismos da perda da identidade, à desestruturação pessoal, à confusão de valores. Homens aparência tornam-se quase todos. Está no Homem Integral, página 39. A gente até pensa que isso não nos influencia muito, mas influencia sim, gente. Influencia em várias escolhas, em vários comportamentos nossos, e principalmente em vários pensamentos, na produção do nosso pensamento. A ética, ela visa o bem comum. Ela foi criada por isso, para o bem comum. Isso se perdeu, mas pode ser achado. Isso faz parte do nosso processo de regeneração, né? Todas essas questões, essa sobredeterminação, né? Então, eu trago uma coisa do meu espírito, eu tenho as influências da minha família, do meu pai, da minha mãe, né? Eu introjeto muita coisa. Eu acho que vocês todos já passaram por isso. Eu falo assim, quando eu tiver meu filho, eu nunca vou fazer isso que a minha mãe faz comigo. Tenho filho e faz igualzinho, né? Repete, porque aquele comportamento está introjetado em você. É por isso que você faz. Você faz sem querer, digamos assim, né? E ainda temos uma sociedade que é uma sociedade que vive hoje na superficialidade. Não sei se vocês já ouviram falar de um sociólogo chamado Bauman, que tem um monte de livro, Amor Líquido, Comunidade Líquida, Medo Líquido. Então, ele fala da liquidez, né? As coisas não se solidificam, elas são líquidas, elas passam, né? E algumas relações também acabam sendo assim, se a gente não tomar cuidado, é claro. Nossas relações de uma maneira geral, nossas relações com o mundo. E uma das coisas que mais sintomáticas dessa sociedade é a depressão. A depressão, ela hoje é tida como uma doença social. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde fala que ela será o mal do século, né? E a depressão tem claro que tem a depressão causada por endógena, por disfunções hormonais, etc. A gente não está falando dessa, tá? A gente está falando daquela depressão mental, do transtorno mental e tal. Uma das visões que a gente tem disso é que nem todos conseguem dar conta da pressão que a sociedade exerce, a família exerce, né? O que trazem, às vezes, também essas coisas no próprio espírito, e muitas sucumbem a isso. É por isso que existe a curva, se você for analisar, é assim, é quase em pé o negócio. É muito alto, é muita gente, né, sofrendo de depressão, ou se dizendo sofrendo de depressão, porque a gente também botou a palavra depressão no nosso cotidiano. E a tristeza, que é comum, que é um sentimento comum, que tem que ser vivido, ele é encarado como depressão. Claro, porque você tem que estar super bem, né? Você tem que fazer malhar, ter um corpo bonito,
ser alto astral, né? Super social. E aí, tem gente que não consegue lidar com isso. E se entristece. E aí, às vezes, faz confusão, não é depressão. Até porque você vai ter um diagnóstico de depressão, você tem 7 outros sintomas que precisam estar concomitantes, né? Mas a gente botou a palavra né? E a palavra tem força. A palavra realiza. A palavra dá corpo, dá sentido. Tem uma psicanalista chamada Maria Rita Kell, que ela é paulista, ela é de São Paulo. Ela fala, às vezes, a depressão é uma maneira de dizer não, eu não quero fazer isso, eu não consigo dar conta dessa velocidade, eu não quero ter redes sociais, eu não quero fazer parte disso. É uma forma da pessoa se proteger. Por isso que ela lastra. Ela passa a ser um fenômeno, ela já passou a ser um fenômeno que a gente encara até como social. Tudo bem? Então, na nossa formação da nossa identidade, nós vamos introjetando os valores que vão nos guiar, né? Que irão guiar as nossas escolhas. Tudo que a gente escolhe baseado nesses valores. Se honestidade é o valor top de linha para você, tudo que você escolher vai levar em consideração a honestidade. Se ser uma celebridade, o sucesso, né? Ser reconhecido é um valor top de linha para você, lá em cima, você vai fazer de tudo para aparecer. Para todo mundo reconhecer na rua, sociedade da celebridade, né? A gente está vendo aí. Está vendo como os valores eles vão caindo? O bom da história é que esses valores podem mudar, eles não são fixos. Eu vou me amadurecendo e eu vou mudando esses valores. Era uma coisa que era importante para mim, agora já não é mais. Eu já transformei esse valor, né? Ele já não faz parte da minha vida. Eu agora tenho outra visão sobre a coisa. Mas muito desses valores, gente, são introjetados, né? Eles vêm não da gente, eles não são da nossa essência. E é por isso que eles causam infelicidade, porque eles vão contra a nossa essência, o nosso eu verdadeiro. Aquele que tira essas influências, quem você é? Olha o que a Joana fala. O individualismo, que deu ênfase ao enganoso conceito do homem de ferro e da mulher boneca, objeto de luxo e de inutilidade, cedeu lugar ao coletivismo consumista, sem identidade, em que os valores obedecem a novos padrões de crítica e de aceitação para os triunfos imediatos, sob os altos preços da destruição do indivíduo como pessoa racional e livre. Nós criamos, para lidar com essas situações na vida, as diversas situações, a gente acaba criando o que o Jung chama de... Jung é um psicanalista, um psicólogo, né? Que a Joana faz muita coisa baseada nele. E ele fala das personas. As personas são as máscaras que a gente cria para lidar com o cotidiano, a polidez, não é? Você, na verdade, você morre de raiva, mas você está sorrindo, né? Está com vontade de matar. Você pode dizer assim, não concordo com você, respeito, mas eu não concordo com você, não. Você, ai, que lindo. Isso tudo são essas personas, que é para lidar com essas demandas mesmo, dessa relação, né? Viver em relação não é uma tarefa fácil. E essa velocidade da sociedade que a gente tem que dar conta, tanta
rede social, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, a gente acaba criando o quê? Um comportamento automatizado. A gente acaba fazendo as coisas sem fazer contato conosco. Porque muitas coisas ali, de repente, a gente não quer fazer, não fazem parte dos nossos valores, mas a gente liga o piloto automático e a gente começa a fazer coisas dentro desse automatismo. Vai gerar angústia? É claro, num dado momento vai gerar angústia, porque você não vai se identificar, você vai levando, mas tem uma hora que diz, epa, tem alguma coisa errada. Pô, eu gostava tanto desse trabalho, agora eu não gosto mais. Eu gostava tanto disso, agora eu não gosto mais. Era você que gostava mesmo? E aí, quando a gente perde o contato conosco e começa a fazer comportamentos automatizados, a angústia vai aparecer. A angústia é um sinal de que alguma coisa não está funcionando entre o que você pensa que sente e o que você sente de verdade. Aí o Freud dizia uma coisa que é ótima, ela diz assim, a angústia antecede a palavra. O que ele quis dizer com isso? Fala que passa. Está angustiado? Liga para alguém. Desembesta a falar. Vai falando, que você vai melhorar. É claro que em alguns casos a gente vai precisar de uma ajuda especializada, né? Mas falar com um amigo sobre uma angústia sempre esvazia. Dá aquela esvaziada. O que a gente pode fazer, né? O autodescobrimento nos permite mudar isso. Olha o que a Joana traz. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Vou dar um exemplo bem simples disso. Um jovem tem que escolher uma profissão. Aí há uma pressão em cima dele para escolher uma profissão. Mas, na verdade, ele não quer aquela profissão, que não tem a ver com ele. Ele quer fazer outra coisa. Mas a outra coisa não dá dinheiro. Você vai ver de quê? Ele pode ganhar dinheiro de outras formas. Ele pode ser feliz e ganhar dinheiro. Mas ele vai ganhar o dinheiro com aquela outra profissão e vai gastar em remédio. Não é? Porque a pressão acaba fazendo o adoecimento das pessoas. Olha o que ela fala. A neurose da solidão é doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. A liberdade, ela começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão do amar ao próximo como a si mesmo, se ama, porquanto não existindo este sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, que propõe os limites dos direitos na medida dos deveres executados, não se pode esperar consideração aos valores alheios, com a consequente liberdade dos outros indivíduos. Então, se a gente não consegue, né, se respeitar, né, se aceitar, muito dificilmente a gente vai conseguir aceitar e respeitar o nosso próximo. De verdade, né, gente? É claro que nas aparências aí, né, a gente vai levando, mas eu estou falando de uma coisa profunda. Bom, aí a gente começa a ter que tomar cuidado, porque o ego é um cara muito esperto. O ego. Já ouviram falar do ego? O ego é um cara muito esperto. Ele sempre dá um jeitinho de ficar na frente. Né? A supremacia do ego. E aí, ele é responsável por uma coisa que todos nós temos, que é um comportamento vitimista. A gente morre de pena da gente. Né? Aí a gente tem dois caminhos no comportamento vitimista. Ou eu sou culpado de tudo, eu que faço tudo errado, eu sempre faço tudo errado, eu estrago tudo, eu sempre estrago tudo.
Eu não tenho jeito. Ou, ao contrário, o outro é culpado de tudo e eu sou um coitadinho. Né? Esse comportamento vitimista ele é muito comum na nossa sociedade hoje. E a gente faz sem perceber. A gente precisa ficar atento a isso. Aí trago a seguinte... Ih, preciso correr, né? A seguinte questão. O que podemos fazer para nos conhecermos? Ângela, legal, você trouxe um monte de coisa bacana, tá? Mas o que eu faço para ir mudando isso? Né? Uma das coisas principais é ficar atento aos pensamentos e sentimentos, aceitá-los, procurar compreender e não simplesmente afastá-los. Pensou uma coisa ruim? Assume. Se você está pensando alguma coisa ruim, é porque isso está brotando dentro de você. Porque isso ainda está ali. Então, identifica. Eu estou com raiva porque fiquei frustrada, porque fulano fez isso e estou com raiva mesmo. Não sou santo, vou ficar com raiva. Pronto. Assume que está assumindo. O que está dentro de você. Ficar com raiva e dizer que não está com raiva, porque eu não posso sentir raiva, eu sou espírita. Só vai te levar a se desconhecer no processo. Aí você não vai conseguir mudar, porque você não identifica. O que você vai mudar? Se você quiser mudar. Sair desse lugar e pensamento, gente, é uma coisa poderosa. Poderosa, muito poderosa. Sair desse lugar de vítima é se implicar no sintoma. Se implica no sintoma. Vê o que tem teu aí em tudo que te acontece. Se a relação está difícil, se implica no sintoma. Vê o que tem teu aí nessa relação. O trabalho está difícil? Se implica no sintoma. A sociedade está difícil? Se implica no sintoma. Vê o que é a tua parte nisso. Em que você está colaborando nisso. Isso é sair dessa posição de vítima. É ser protagonista da sua própria vida. Porque você eu sou o protagonista da minha própria vida. Né? Tudo que acontece na vida, no mundo, é através de nós, não é apesar de nós. Inclusive, a física quântica, ela fala muito disso. Tudo é movimento no universo. Se permite a vulnerabilidade, tem uma autora chamada Brené Brown. A Brené Brown, ela fala que se aceitar vulnerável é importante, porque muitas vezes a gente não tem coragem de fazer as coisas porque a gente está com medo da crítica do outro, do que o outro vai pensar. Né? Eu vou mudar de profissão agora, o que vão pensar de mim? E isso acaba... A gente foge muito disso na timidez, sabe? Eu sou tímida, eu não faço isso porque eu sou tímido. Talvez, se eu não tivesse lido Brené Brown, eu não estivesse aqui hoje. Entende? Porque talvez eu não tivesse a coragem de me expor. Né? Eu sei que tem gente que está identificando com as coisas que eu estou falando, que, na verdade, eu estou trazendo coisas de Joana, e tem gente que, de repente, não concorda. Eu estou arriscando, porque isso é que é legal. São esses contrapontos. Então, chama-se Brené Brown. Ela tem até eu não sei falar inglês não, tá, gente? TED, TED. É uma palestrinha que, se você botar isso, Brené Brown e tal, ela tem uma palestra maravilhosa. Se aceitar. Se aceita como você é. Aceita o que é bonito e aceita o que é feio. Né? Assume o orgulho, o egoísmo que tem dentro da gente ainda. Porque essa é uma missão que todos nós trazemos nessa reencarnação, que é vencer o orgulho e o egoísmo que está dentro da gente. Procurarmos ser menos egoístas e menos orgulhosos, pelo menos. Né? E uma coisa que é muito legal, quando você tiver um pensamento, um sentimento, vai fazer alguma coisa, em vez de você perguntar por quê, mas por que eu estou fazendo isso? Se pergunta para que eu estou fazendo isso? Porque o porquê justifica, mas o para que atualiza. E aí você vai se descobrir, estou fazendo isso para dar uma prejudicada, porque, na verdade, eu fiquei zangada.
Eu não engoli aquilo, não. Eu achei que eu tinha perdoado, que eu tinha engolido, mas não engoli, não. E a minha atitude está indo de encontro a isso. Então, para e pergunta, para que você está fazendo isso? Está com um pensamento meio estranho? Para quê? Para que eu estou com esse pensamento negativista? Para quê? Para desistir? Ficar de coitadinha? Olha. Tá? A Miriam já botou aí. Legal, Miriam, obrigada. E uma coisa que é muito difícil, mas é muito importante, é curar a criança ferida que existe dentro de nós. Porque todos nós temos uma criança ferida. Alguma coisa na nossa infância nos magoou em um determinado ponto, uma ausência, uma troca que não aconteceu na expectativa da criança. E é muito importante a gente acolher essa criança. Isso é uma meditação. Você pode se imaginar, né, com aquela idade que você tem, e a idade vai vir, a teu formato de criança vai vir na idade que você tem essa lembrança. Se dirige a essa criança, segura ela no colo, bota ela no teu colo e fala para ela: olha, eu cresci, hoje eu sou um adulto, você não precisa mais disso, porque o que você precisa eu posso te dar. Cura essa criança ferida dentro de você, acolhe ela. E aí vocês vão observar que muitas vezes alguns comportamentos que você achava que era natural, você... Peraí, cara, isso aí é porque a minha mãe às vezes não fazia a comida que eu pedia para ela, aquilo me magoava. Hoje eu fico querendo que todo mundo faça comida para mim. Em vez de eu ir para a cozinha, eu sou adulta, pô, vou lá para a cozinha e vou fazer minha comida. Mas não, eu quero que alguém cuide. É um resquíciozinho daquela criança ferida. Acolhe ela, você hoje é adulto. Você pode fazer isso. E outra coisa que a Joana nos traz é a meditação analítica. A gente está terminando, tá? Então, olha o que ela fala. A gente aprendeu isso lá no Geja. A Márcia está aí assistindo, a Márcia é do Geja também. Após a meditação analítica, o que é uma meditação analítica? É você ir pensando e analisando, trazendo para o teu pensamento essa essência. Pode começar assim, olha, o dia de hoje, o que eu fiz no dia de hoje que mais gostei e que menos gostei? Por que eu gostei muito disso e daquilo? Mas para que eu fiz isso? Vai se dialogando com você, vai respirando, fazendo disso um encontro. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que diz o seguinte: a solidão é a ausência de si mesmo. Se você está com você, você não está só. Então, começa a elaborar isso, vai fazendo essa meditação. Ela fala assim, ó, após a meditação analítica, descobrindo as áreas frágeis da personalidade e os pontos nevrálgicos da conduta, o exercício de absorção de forças mentais e morais torna-se o antídoto eficiente que predispõe o bem-estar, encorajando ante as inevitáveis lutas e vicissitudes do viver cotidiano. Meus irmãos, façamos tudo com amor. Porque se o amor for o principal ingrediente, meio caminho andado para dar certo. O autodescobrimento, ele leva naturalmente ao alto amor. No outro dia eu estava pensando, Tostine é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é Tostine? O autodescobrimento leva ao alto amor ou o alto amor leva ao autodescobrimento? E são coisas que podem acontecer assim, sabe? Tudo junto, misturado. Né? Mas o amor, nós somos uma criação divina. A gente merece ser amado por nós mesmos primeiro. Por isso que o ensinamento diz, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E para terminar, eu trago um parágrafozinho aqui da Joana, que eu gostaria de encerrar com ele, que é a seguinte, que seja uma inspiração. Uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge e o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. A sua identidade cósmica é o primeiro passo a dar, abrindo o seu amor, que gera confiança,
que arranca da negação e o iriza de luz, de beleza, de esperança. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar, eis o seu fanal, seu facho de luz. Gratidão por vocês terem estado comigo. Muito obrigada aí por essa oportunidade. Porque eu tive que estudar isso tudo, né? Então eu já estou nesse processo aqui. Obrigada, gente. Ângela, em nome do Grupo Espírita Meimei, nós te agradecemos as reflexões tão importantes para o nosso autoconhecimento. Se a gente não se autodescobrir, a gente não se conhece, né? Agradeço enormemente por você estar conosco. Agradeço. Você poderia... Agradeço a vocês. Eu acho que a Márcia congelou, não estou ouvindo. Ela ia pedir para você fazer a prece de encerramento. Ela está em volta redonda. Ah, tá jóia. Pode ser agora? Sim, agora. Graças a Deus. Vamos elevar, então, o nosso pensamento. Mestre Jesus, amigo querido, nosso guia, nossa força, nós queremos te agradecer a oportunidade desse estudo, te agradecer a oportunidade da vida, dos encontros, te agradecer a oportunidade de termos conhecido essa bendita doutrina espírita, de termos acesso a esses trabalhadores como Joana, Emmanuel, André Luiz, que nos trazem tantos ensinamentos sobre a vida verdadeira, que é a nossa vida do espírito. Ajuda dos mestres a nos fortificarmos enquanto espírito. Ajuda-nos a enfrentar os nossos medos, a ter coragem para sermos verdadeiros e mais perto, e ficarmos assim mais perto da nossa essência. Mas que possamos fazer sempre com amor, com carinho, com gentileza, com empatia, todas essas coisas que esperas de nós. Queremos pedir que todo o planeta receba as nossas vibrações amorosas nesse momento, que todos aqueles que se encontram doentes, em hospitais ou em seus lares, também o recebam. E que o amor triunfe, Jesus, em todos os corações. Obrigada pela oportunidade e abençoa essa casa tão querida que é a Meimei. Graças a Deus.